Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Estamos aí para mais uma meditação, uma reflexão sobre as consequências do pecado. Muitas pessoas têm questionado, Passa por problemas e às vezes não se lembra por que está sofrendo, porque não está vindo as consequências. Aí em 1 Coríntios 11, 28, a palavra de Deus nos diz: examina, pois, o homem a si mesmo, vê como você está, qual a sua situação espiritual. E lá no livro de Gálatas 6, 7, 8 diz: o homem colhe os frutos das suas ações. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Nós colhemos aquilo que plantamos. Às vezes as pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, questionam: Senhor, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de errado? Mas se for olhar o passado, pode ver que algo aconteceu que não agradou a Deus. Pode saber que está colhendo algo que plantou. Se plantou coisas boas, irá colher coisas boas. Se plantou coisas más, com certeza irá colher coisas más. E aqui no livro de Gálatas é bem claro: o homem colhe os frutos de suas ações. Nós vamos colher as nossas ações. Se plantamos coisas boas, iremos colher coisas boas. Se forem coisas más, com certeza iremos colher coisas más. Aqui na Bíblia nós temos um exemplo do rei Davi. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Todo mundo conhece a história de Davi. Sabe que um dia Davi não vigiou, deixou-se levar e se envolveu com uma mulher que estava tomando banho, Ele procurou buscar aquela mulher, foi informado que era a esposa de um dos seus soldados, de Urias, mas ele nem se preocupou, nem tomou conhecimento a respeito do seu soldado. E teve caso com Betseba. E ali vieram as consequências do pecado dele. Ele recebeu a notícia que Betseba estava grávida e ali ele tentou encobrir. A Bíblia diz que um abismo leva outro abismo. Ali Davi tentou encobrir aquele pecado e nós conhecemos a palavra que por causa desse abismo que levou a um outro abismo, ele mandou matar Urias. Primeiro ele criou, outras maneiras para tentar encobrir, mas para Deus nada está encoberto, para Deus nada é oculto. E ali ele tentou encobrir, chegando ao ponto de mandar matar Urias. E o pior é que ele não matou só Urias, ele matou todos que estavam à frente daquela batalha. Aproximadamente ali umas 100 pessoas. Por causa de um adultério, ele mandou matar Urias, o esposo de Betseba, e ali para matar Urias, ele pensou também em mandar matar os demais soldados que estavam à frente da batalha. Então veja só, um abismo leva um outro abismo. Nós já ouvimos falar que o que tem? O cara rouba um celular para tomar uma cervejinha, mas o problema não é só o celular para tomar uma cervejinha. Às vezes, por causa de um celular, o cara é obrigado a matar, dependendo da reação daquele assalto, Às vezes, por causa de um celular, ele é capaz de matar uma pessoa que vai trazer consequências para aquela pessoa. Aquela pessoa pode ser um pai de família, pode ser uma pessoa que vai deixar pessoas sofrendo por causa daquela morte, simplesmente por causa de um celular, por um par de tênis e muitos outros tipos de roupa que nós já vimos aí. Então, um abismo leva outro abismo. E as consequências do pecado também é a mesma coisa. Um pecado vai causar consequências. Não existe pecado pequeno
e nem pecado grande. Existe sim consequências pequenas e consequências grandes. É lógico, um cara que roubou uma galinha, as consequências dele, ele vai à delegacia, lá ele vai pagar pelaquela galinha e vai ser solto. Mas o cara que matou uma pessoa, as consequências serão maiores. Ele vai ser julgado, né? Ele vai ser condenado. Enfim, as consequências são maiores de quem rouba uma galinha, para quem assassina a pessoa, para quem rouba um banco. Assim também na vida espiritual é a mesma coisa. As consequências do pecado virão. E quem conhece a história de Davi sabe das consequências que vieram à casa dele. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus poderia muito bem passar a mão na cabeça de Davi, mas Deus não faz isso. Deus jamais irá passar a mão na cabeça de alguém. Deus jamais irá dar aquele jeitinho que muita gente fala, jeitinho brasileiro, né? Deus, ele é compassivo, ele é cheio de amor, ele perdoa as pessoas, mas não nos livra das consequências. Deus é justo, ele é amor e é justiça. Então ele faz se cumprir a justiça dele. As consequências do pecado de Davi. Vamos ver quais foram as consequências do pecado de Davi. Lembra a exortação que ele teve com o profeta Natan? O profeta Natan contou a história, né, de um homem que só tinha apenas uma ovelha. E passou um fazendeiro e pegou aquela ovelha, matou aquela ovelha. Aquele homem que só tinha apenas uma. E Davi falou que aquele homem era digno de morte. E ali, Natan falou, pois esse homem é você. Essa morte não foi a morte física, foi a morte espiritual. Davi, todos nós conhecemos, apacentava ovelhas. E aqui nós vamos trazer as consequências do pecado de Davi, comparando também a ovelhas. Amém? O primeiro pecado das consequências de Davi foi o filho do pecado, o próprio filho dele com Betseba morreu. Ali morreu a primeira ovelha de Davi. Davi tinha várias ovelhas, vocês sabem disso, né? Várias concubinas, naquela época a tradição não era pecado. O rei poderia ter várias mulheres. Poderia ter vários filhos com várias mulheres, não era pecado. Só que a de Davi com Betseba foi um pecado porque foi adultério. E ali morreu a sua primeira ovelha. Deus não permitiu que o filho do pecado sobrevivesse. Nasceu, mas morreu. Aí foi o primeiro pecado. Davi perdeu a primeira ovelha. O segundo pecado de Davi aconteceu com seu filho Amon. Amon estuprou sua irmã, Tamar. Ali foi o segundo pecado. Por causa do estupro que ele teve com sua irmã Tamar, Absalão foi lá e o matou. Então Amon foi a segunda ovelha que Davi perdeu. Perdeu a primeira, filho de Betseba, aí perdeu o segundo, foi Amon, o seu filho, por ter estuprado a sua filha Tamar. Depois veio o terceiro pecado, Absalão. Absalão matou Amon e a Bíblia diz que Joabe matou Absalão. Ali Davi perdeu a sua terceira ovelha. Perdeu o filho com Betseba, perdeu Amon e também perdeu Absalão. A espada do Senhor estava se cumprindo ali na vida de Salomão. Depois veio a quarta consequência do pecado, Adonias. Adonias ele rebelou contra Salomão e morreu. Ali Davi perdeu a quarta ovelha. Então vejam só, perdeu a primeira, o filho com Betseba, perdeu com Amon, perdeu com Absalão
e agora perdeu com Adonias. Isso aí sem contar as outras consequências que custaram com Absalão, que tomou as mulheres de Davi. A Bíblia fala que tiveram casa em praça pública, à luz do dia, para que todo mundo visse, né? E ali foram as consequências de Davi. A espada veio à casa de Davi sob consequências do pecado que ele cometeu. Veja só onde o abismo levou o outro abismo, por causa de um relacionamento que teve com adultério. Chegou a morte de Urias, chegou a morte dos demais soldados que estavam com Urias. Naquela época um pelotão era formado por 100 soldados, imagina aí 99 soldados, além de Urias, né? Então ali morreram 100 pessoas por causa de um abismo que levou a outro abismo. Aí vieram as consequências dos 4 filhos de Davi, e assim se cumpriu o que a Bíblia diz, que o homem colhe aquilo que ele plantou. Davi plantou coisas boas, colheu coisas boas. Quando ele plantou coisas ruins, ele colheu coisas ruins. E assim diz o Senhor: como as consequências do pecado de Davi, assim todos os pecados serão perdoados, mas todos também terão consequências. A gente tem ouvido pessoas falarem, mas não, eu pequei, vou lá, peço perdão. Tudo bem, a Bíblia fala que vai perdoar 70 vezes 7. Só que todo pecado tem consequências. Pode esperar. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é justo. Deus é misericordioso, Mas Ele não passa a mão de ninguém. Não tem esse negócio de jeitinho brasileiro ou jeitinho de outro país que você mora. A mão de Deus irá pesar sobre todos. Deus jamais irá passar a mão. Deus não faz, como é que se diz? Deus não passa a mão por ninguém. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele todos são iguais. Ele ama a todos e as consequências também virão para todos. Então, não se deixe enganar. Não pense que se o pecado está oculto. A Bíblia diz que você nunca estará só. Entre 4 paredes sempre estará você, a pessoa, os anjos do Senhor e também os demônios. E para Deus nada é oculto, né? Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar. Então, lá em 1 Coríntios 11:28 fala: examine-se, pois, o homem a si próprio, vê como você está espiritualmente. Se você estiver bem, abençoa. Se não, peça perdão pelos seus pecados e deixa Deus na direção. Amém? Deus estará sempre na direção e não se deixe se levar. Gálatas 6, 7, 8 diz: o homem colhe os frutos das suas ações. Não vos enganeis, com Deus não se deixa se escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semeia, isso também se fará ou colherá. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez nós te damos graças, te agradecemos por esse momento estar em tua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas transgressões. Sabemos, Pai, que as consequências virão para se cumprir, que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus de justiça, que tu és um Deus de misericórdia. Que seja feita assim a sua vontade e tenha misericórdia de todos nós que cometemos pecados. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, venha nos perdoar de todos os pecados. Nós te agradecemos por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado a teu santo nome. Amém e amém. Pois é, amado. Não se deixe enganar.
pois tudo que vamos plantar, Ele ceifará, Ele colherá. Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. E terá justiça, terá consequência do pecado. Amém? Jesus, Ele quer o melhor para você. Lembre-se, Jesus te ama e Satanás te odeia. Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Tá bom.